Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá, Fábio Ferreira aqui, empreendedor da massa com vocês. Eu vou fazer hoje uma análise sobre um post que eu fiz ontem, né, sobre o legado de um homem. E eu quero fazer para vocês o seguinte, quero pôr você para pensar quão estamos influenciados por aquilo que acreditamos ser a verdade e quanto nos questionamos com a versão do fato que mais nos importa, que mais nos agrada. E não tem jeito, todos nós temos um viés ideológico, todos nós temos uma ideologia, todos nós vamos puxar a sardinha para aquilo que mais nos alegra, aquilo que mais nos convence. E isso é natural do ser humano. Mas o quão nós podemos ser isentos é o que eu quero questionar agora com você. Essa frase sobre o Maradona, obviamente que eu fiz ontem, dizia o seguinte: o legado de um homem exemplar de forma alguma vai ser apagado e reduzido a pó. Né? A ideia é o seguinte: pense que eu sou um amante do futebol, um cara que ama Maradona, que curtiu, que acha ele fantástico. Aí eu vou fazer a seguinte análise: o legado do Maradona nunca vai ser apagado da história. O Maradona foi um jogador fantástico, foi um jogador que levou Copa do Mundo para o seu país, foi um jogador que representou a essência do argentino, raçudo, jogador, técnico, habilidoso. Ele era um cara autêntico, fazia aquilo que realmente achava correto, lutava contra o sistema. Ele enaltecia, sim, o sistema cubano, a revolução, né? Ele gostava, sim, de ver as pessoas passando bem. Ele era a favor da distribuição de renda. Ele era a favor, sim, de Che Guevara. Ele era um revolucionário no futebol, um cara pró-democracia, um homem fantástico. Morreu, infelizmente, porque todos morrem. Não acredito que ele tenha morrido por causa de droga. Ele infartou, simplesmente. Mas Maradona será sempre conhecido como o maior jogador de futebol de todos os tempos. E outra, Maradona não abandonou a filha. Maradona, diferente do Pelé, não deixou de reconhecer uma filha legítima. Maradona é rei. Maradona é Deus. Maradona é o rei do futebol. É o maior jogador de todos os tempos. Bom, posso fazer essa análise? Na mesma frase que eu acabei de te comentar. Quer dizer, o legado do Maradona nunca vai ser reduzido a pó, nunca vai deixar de existir, porque ele foi sim um atleta excepcional e autêntico nas suas decisões. Depois que se aposentou, continuou sendo autêntico. Ótimo, excelente. Era humilde, né? Atendia todo mundo. Legal. Agora eu vou fazer uma outra análise da mesma frase. Olha bem, Maradona era um crápula. Maradona era um jogador bom, mas um jogador indecente. O cara que ganhou uma Copa do Mundo com a mão. O cara que acabou interferindo num resultado de forma ilegal. Maradona não é exemplo. Não é exemplo de jogo limpo, não é exemplo de idoneidade, não é correto. É um cara que faz o que for necessário para chegar ao resultado que ele quer. É um cara que o sucesso a qualquer custo. Esse é o exemplo que Maradona deixa para a juventude. Maradona não é exemplo de saúde, não é exemplo de domínio próprio, não é exemplo de consciência. Era um cara que destruiu o próprio corpo, era um usuário de drogas, mesmo tendo dinheiro, tendo acesso a dinheiro, a educação, a capacidade de influenciar os jovens positivamente. Ele escolheu o pior dos caminhos. Ele virou um usuário de drogas, se tratou, usou o dinheiro para usar, para se tratar. Era apoiador de ditadores malditos na história da humanidade, era apoiador de Fidel Castro, era apoiador de Che Guevara. Esse cara simplesmente enaltecia ditaduras pelo mundo. Então Maradona foi um bom jogador, foi um excelente jogador, mas não é exemplo para a sociedade. O legado de Maradona, infelizmente, está reduzido a pó. Quando você pensa no Maradona, o que você lembra? Você lembra de um cidadão drogado, gordão, que não é exemplo em nenhum momento para a juventude, que não é exemplo para nada. Maradona se destruiu, Maradona se acabou. Maradona, infelizmente, foi consumido por aquilo que muitos artistas dizem ser contra, mas que estão usando nos seus camarins antes dos seus shows. A hipocrisia está expressa na vida, na obra de Maradona. Um homem que ganhou sujo, um homem que se envolveu com sujeira. Esse é o legado de Maradona. Bom, você viu como eu fiz uma análise da mesma frase, com a mesma pessoa, mas com um viés ideológico diferente? Qual é o que lhe parece mais correto? Pode pensar. Um abraço, tamo junto.